intitulam eles com algo carinhoso. Eu lembro muito bem que na época que eu era mais jovem, quando eu falava com os amigos e ele falava das suas paqueras, ou às vezes até a sua namorada, ele chegava a dizer assim: rapaz, eu tenho um broto que é muito bonito. E hoje eu fico pensando, o que é broto? Broto, que eu saiba, hoje, quando a gente vai querer saber na essência da palavra, broto quer dizer um ramo ou algo que está para se desabrochar, ou uma planta pequena. Então, como é que poderia ser? A pessoa é uma planta pequena, a pessoa como é que se enquadraria? E em alguns aspectos, inclusive eu até falando com meu filho uma certa vez, ele estava dizendo que hoje o que se chama de mina. Ah, minha mina, minha mina. Bem, eu pensei que a pessoa devia ser muito rica, porque devia ter um minério para com que pudesse ter tanta mina assim. Mas é um significado que se trata. E outros que são piores, né? Que eu acho isso aí um dos mais filé. Fulano é um filé. Tá, o que é um filé? Hoje, o que eu entendo por filé é uma carne sem pele, é uma carne sem osso, é algo que, na verdade, totalmente, mas é o trato que se diz que é como se fosse o melhor da pessoa, um filé. E tem aqueles títulos carinhosos, né? Como mo, mozinho, vida, amor, bebê. E muitos gostam desse título de B ou bebê, mas eles são generalizados, eles são grandes, né? Tem muitos títulos que são dados. Mas sabe o que eu quero me apegar a isso? É que, sim, agora até me lembrei de minha mãe, quando via, na época, quando assistia ao Repórter, e via alguém bonito, ela chegava a dizer assim: fulano é um pão. Bem, fulano é um pão, mas ela estava querendo dar uma palavra de elogio, mas ela usava o termo pão. Mas deixa eu voltar aqui com as palavras carinhosas que alguns dizem uns para os outros. Qual a palavra que você diz ao seu namorado? Qual é o título que você dá? Tem muitos que chamam de títulos que são bem, assim, bem pessoais. Mas sabe, quando as palavras forem utilizadas para você conversar com o seu namorado ou sua namorada, nunca se esqueça de manter os títulos carinhosos. Uma vez, eu já deparei numa situação onde a pessoa estava falando com outra e chamando amor ou mo, depois chamou pelo nome, sobrenome e o final tudo. Então disse o nome todinho. Exemplo: Carlos Barreto dos Santos Dias. Esse era o nome da pessoa. Então ela disse daquele nome todo. Quer dizer, parecia que ela estava querendo chamar a atenção mesmo. Cadê o título carinhoso? Perdeu? Onde está agora aquela expressão meiga e dócil que deveria então manter o relacionamento e a conversa numa boa conduta? Bem, parece que a raiva já começou a tomar espaço. E lembre-se, a Bíblia nos aconselha que nós devemos dar lugar à ira divina e não à ira humana. Está chateado, está irado, acalme o coração. Tente primeiro ter equilíbrio para com que depois você possa conversar e fazê-lo de forma bem aprazível, bem satisfatória, tranquila, sentindo paz no coração. E aí então você terá condição de poder manter a conversa. Não se esquecendo, os títulos carinhosos devem se manter. Amor, bem, meu amor, benzinho, vida, o que quer que seja. Mantenha isso. Porque se você fizer dessa forma, com certeza a conversa não virará uma discussão e, consequentemente, não haverá também motivos para agressão. O outro ponto é que, quando você for conversar, você deve ter em mente que a conversa ela deve ser iniciada de uma forma saudável. Deve ser começada de uma forma bem calma e tranquila. Nunca ir com um tom de ira para com que a conversa não tenha um fim trágico. Esse é um ponto que deve ser considerado. Um ponto que é muito crucial, meus irmãos, é não viver em acusações. Não acuse a pessoa, já que você não tem a certeza daquilo que você está falando. Converse com a pessoa, faça perguntas sobre ela. Eu já vi testemunhos de casais de que quando a pessoa falhava, por exemplo, a mulher estava em casa e ela chegou para o marido e perguntou assim: por que você deixou a toalha na cama? Aí ele disse: eu não deixei a toalha na cama. Mas você deixou a toalha está lá. Aí ela disse: eu não deixei a toalha, eu deixei a toalha lá no banheiro. A pergunta deveria: foi você que colocou a toalha na cama? E então ela se lembrou: eita, fui eu quando fui no banho, tirei a tua toalha e ia estender, aí eu botei no quarto, quando eu lembrei que alguém me chamou, saí. E a toalha ficou lá. E aí fica uma situação desagradável, né? Quer dizer, a pergunta deveria ser feita: amor, foi você que colocou a toalha na cama? Mas não é assim que acontece.
graças a Deus que esse casal se entendeu, a situação não cresceu e eles estão até hoje muito bem. Então, assim, não se esquecer, a acusação não cabe aqui, tá? Não cabe aqui. Lembre-se que o acusador de nossas almas não é Deus. Deus nos faz ter consciência, mas quem nos acusa é o inimigo de nossas almas. Um outro ponto que eu queria considerar aqui é que quando você for precisar conversar algo, procurar um lugar mais reservado. Se você tiver filhos, no caso um casal, casados, quando for conversar, meus irmãos, por favor, eu apelo a vocês, nunca converse na frente dos filhos. Vá para o seu quarto, chegue lá dentro, então converse com ele ou com ela, mas nunca na presença dos filhos. Os filhos não têm espaço nesse momento. É um momento em que vocês dois, que se eles percebem esse desentendimento, o filho crescerá com desrespeito e ele não respeitará nem o pai e nem a mãe, porque está vendo que eles não estão se entendendo. Então separe um momento, afaste-se e converse com eles, converse com ele ou com ela dentro do seu quarto. Se namorado, não vive na vida, não tem uma vida de casado, claro, então automaticamente vocês procuram um lugar reservado e conversem ali sem a presença de pessoas que podem puxar partido, porque o momento não é esse. O momento crucial é para os dois resolverem um assunto de forma direta, clara, sincera, transparente e à vontade. Só os dois ali conversando. O último ponto, que eu não vou me demorar aqui bastante, sempre que você conversar, não se esqueça desse ponto. A conversa tem que ser iniciada com uma oração. Se eu estou com um problema para falar com a minha namorada e algo me inquietou, me chateou, eu tenho que dar início a uma oração. Então eu vou chegar para ela e dizer assim, filha, nós precisamos fazer uma oração. Eu preciso conversar com você e essa conversa ela precisa fazer com que Deus esteja junto. Lembre-se da palavra do salmista, no caso de Salomão, melhor dizendo, no capítulo 4 de Eclesiastes, depois você confere em sua casa, Eclesiastes capítulo 4 e o verso 9 a 12, onde diz que um cordão de 3 dobras não se parte com facilidade. Deus precisa fazer parte do relacionamento e ele tem que estar sempre sendo colocado junto, porque quando nós oramos, Deus vai lhe dar paciência, Deus vai lhe dar prudência, ele vai lhe dar equilíbrio e vai lhe dar direção. Todas as vezes, buscar a Deus em oração, nesse assunto, o termo que Paulo descreveu, orar sem cessar, ele cabe muito bem. É para orar sim. Você ora no começo e no final faz uma outra oração, agradecendo a Deus porque o problema agora foi esclarecido, foi resolvido e vocês agora estão em paz. E um ponto que eu não posso deixar de falar. Acabou o namoro, acabou a conversa, acabou o diálogo ali naquela situação, especificamente, o que é que vocês fazem? Para mostrar que estão bem consigo e com Deus, vocês então dão aquele abraço bem gostoso, dão um beijo bem gostoso e demonstram que agora estão todos bem. Agora, nenhuma condenação há para nenhum nem para outro. Vocês estão tranquilos, foi resolvido o problema, Deus foi colocado dentro da conversa e agora podemos dizer que estão em paz com Deus e um com o outro. Esse é o ponto. Começar uma conversa, buscar Deus em oração. Mantém-se a conversa com equilíbrio e, ao término dela, orar para agradecer a Deus por tudo ter sido resolvido e mostrar que o acerto de contas foi real através de um abraço bem carinhoso. Bem, esses são os recados que eu gostaria de dar para vocês, tá? São praticamente ali, são 7 pontos que vai ser de grande importância para o relacionamento, para vocês manterem-se bem e nunca se esqueça, Deus precisa ser 2 coisas no relacionamento. O primeiro e o melhor. Se ele perder, se isso aqui for tirado, com certeza o relacionamento não será produtivo. Portanto, que todos vocês namorem na presença de Deus, namorem com satisfação, namorem com alegria. E aos casados que namoram mesmo, esses é que namoram até dizer chega, esses é que namoram à vontade. Os namorados que não são casados namoram sob restrição. Mas os casados têm a bênção de Deus, têm a liberdade de namorarem à vontade. Portanto, um feliz dia dos namorados. Deus abençoe vocês, casais que estão planejando casar-se. Deus direcione vocês da melhor forma possível. E a todos, um feliz